Já diria Sandy, sou jovem para ser velho e velho para ser jovem, mas aqui a gente vai trocar. Não sou mais criança, então sou velho para ser criança, mas sou muito jovem para ser adolescente. Hoje nós vamos falar sobre puberdade, uma fase da nossa vida que fica ali um pouquinho no limbo, meio dificultosa para os pais lidarem, mas que é uma fase de muita beleza também. Olá, eu sou a Natália Sanches, você está no podcast Entre Mães, sou educadora parental, mãe da Luna, e para esse bate-papo aqui estamos com a presença da querida Carol Binham, que veio direto, gente, do Paraná. E você vai falar a cidade que eu também não sei dizer a cidade exata. Mas olha só, estamos muito chiques. Carol, se apresenta para todo mundo te conhecer, conhecer seu trabalho. Prazer enorme estar aqui, Natália. Adorei a referência da Sandy. Eu sou a Carol Binhame, vim de Curitiba, até que tá um calorzinho aqui, porque lá o negócio tá muito feio de frio, né? Sou mãe de dois, eu sou mãe de dois pré-adolescentes, inclusive. A Gabi tem 9, vai fazer 10 daqui a alguns dias. O Ber tem 12, vai fazer 13 também daqui a um mês. E sou educadora parental, né? Com abordagem na educação positiva. Atuo ali no meu estado, dentro do atendimento de famílias, né? Eu falo que eu cuido de quem cuida, né? Que é o nosso trabalho. Então, atendo famílias, atendo escolas, tentando entrar também dentro da parentalidade positiva, nas políticas públicas. E é um prazer estar aqui. Ai, que bom, cara. Muito obrigada por ter aceitado o convite, principalmente, né, por a gente ter conseguido conciliar a agenda que a gente está tentando há um tempinho conciliar. Mas é um prazer receber você aqui. E, né, claro, a gente vai falar de todas as fases enquanto educadora parental, mas normalmente assim, a gente se aproxima mais daquela que a gente está vivenciando. Eu falo muito sobre primeira infância porque eu estou vivenciando a primeira infância da minha filha. Você começou a falar sobre essa parte da puberdade, né, da pré-adolescência por conta dos seus filhos? Como que foi? Conta isso daí pro pessoal. Foi. Então, o meu mais velho vai fazer 13, né? E eu justamente comecei a estudar mesmo a parentalidade a fundo, né? E estudar para ser educadora parental, justamente quando ele estava com 8 anos. Então, Uhum. recém-saído da primeira infância, e eu percebi que muitos comportamentos começaram a me desafiar, né? Então era assim que eu chamava, eu dizia que ele estava me desafiando naquela época, e eu percebia que o controle que eu tinha até aquele momento, e a minha relação era muito baseada em controle, eu já não tinha mais. O jeito que eu tinha me colocado para me relacionar com meu filho até aquela idade, de repente, não funcionava mais, né? Então, a gente começou a ter muito conflito, né? E eu comecei a estudar. Então, foi nesse momento que eu comecei a chegar nessa fase e comecei a ver como eu não conhecia sobre desenvolvimento infantil, sobre pré-adolescência, sobre o que estava acontecendo com ele ali próximo, né, dos 9 anos, né, que é a fase do Rubicão. Então, esse conhecimento transformou muito a minha relação com ele. Hoje eu passo, né, o mesmo com a minha filha, que está com 9, e eu percebo que com muito mais conhecimento, então me ajudou demais. Então, eu acho que eu sou muito defensora da fala sobre essa fase, né? Porque eu vi na prática, a partir do meu maternar, como o conhecimento e o autoconhecimento, Principalmente. principalmente, né? O conhecimento sobre a importância do É. autoconhecimento, né? Poderiam transformar a minha relação com o meu filho, e aí hoje eu trabalho com isso, né? Mas com certeza veio o desejo, e eu tenho até hoje essa vontade de falar sobre pré-adolescência por causa, primeiro, do meu maternário. Sim, é desafiador, né, principalmente para quem a permissividade deve ter também seus desafios, né, mas eu me identifico muito com a tua fala, porque a minha linha tênue entre o respeito e mais o autoritarismo, o controle é muito rápida, Uhum, né. Eu quando me percebo, assim, desregulada, eu tenho a tendência a ir mais para esse controle, para esse uhum, autoritarismo. E aí, até num episódio que eu gravei com a Simone, a gente falando de adolescência, a gente estava comentando sobre, assim, o quanto a gente começa a cada vez ter que usar armamentos, não é nem essa palavra que eu queria colocar aqui, mas munições mais pesadas, uhum. né? Se você tá baseado nisso, se não tem uma relação de intimidade, de confiança, né, então aquele castigo não funciona mais. E aí eu vou ter que ser um mais pesado e isso e vai virando uma bola de neve que vai afastando cada vez mais.
pais e filhos, né? Então é muito complexo essa fase, porque justamente você não enxerga mais aquele rostinho de criança, Uhum. as brincadeiras, mas ele também não tá com atitudes ainda de adolescentes. É uma fase um pouquinho assim. É um limbo, né? É um limbo pra gente que não conhece do desenvolvimento da nossa própria espécie, a gente fica perdido. Não sei se você Perdido. E é sentiu. bem, e você falou isso dos aspectos até físicos deles, É, né? Porque eles começam a crescer, então às vezes eles já estão maiorzinhos, porque a criança pequena, ela tem uma fofura, bochechinha, dentinho de leite, vozinha, né? Ela tá muito conectada com a relação ali com os cuidadores primários, né? No caso ali comigo, mãe, então o que eu falei, no final das contas, é aplaudido, tudo que eu faço, eu sim. sou a melhor mãe do Ainda somos mundo, heróis, né? somos heróis. E aí, de repente, ver isso sendo desconstruído de alguma maneira nessa fase, que é onde isso começa a acontecer, né? Porque é uma travessia ali para a adolescência. É um lugar que nos traz dor, assim, né? E traz reflexões importantes também, né? Que relação é essa que eu preciso ser enaltecida, né? Que eu preciso ser aplaudida, que tudo que eu faço é a verdade absoluta, né? Então, por mais que os comportamentos desafiadores das crianças ali, lógico, acontecem o tempo todo, né? No Sim, sentido de que a gente não teria essa expectativa lá quando a gente virou mãe, né? Eu percebo que nessa idade, eles maiores, falando mais alto, com mais vocabulário, com mais né, essa sensação de autonomia que eles querem ter, hum, independência, eles construindo as suas próprias verdades de alguma forma, o quanto isso é dolorido para a gente, né? E eu acho que a gente tem que cuidar disso, porque de alguma forma eu acho que existe um luto nosso também, né? Cadê a minha criancinha que estava aqui? sim. E aí a gente querer ela de toda forma de novo é um super desrespeito com aquela criança ali que tá virando mesmo um adolescente aos pouquinhos. Tá nessa travessia, né? E o quanto isso tá bem longe de ser o amor incondicional que a gente diz que a gente tem com eles, né? A gente ama incondicionalmente, mas desde que você fique sorrindo, me aplaudindo e concordando comigo. Sim. Como assim, né? Então eu comecei a me observar muito nesse processo, assim, poxa, eu amo incondicionalmente, mas ele quer deixar o cabelo crescer, eu não quero. Ele quer usar essa roupa e eu falo que não é aceitável. Ele diz que ele gosta agora de tal coisa, de comer e não gosta mais da outra, e eu fico convencendo ele que ele gosta assim da outra. Então, assim, percebe que é nas sutilezas, né? A nossa violência, ela vem de forma muito velada, assim, né? Sim. E como é nesse momento que a gente deveria estar mostrando para essa criança que está numa travessia, que já é difícil para ela a gente separar as coisas, eu cuidar do que é meu e mostrar para essa criança que ela é amada incondicionalmente, que a gente está aqui do lado dela, né? Que a gente está aqui ajudando ela nessa travessia. É bem diferente do que eu estava tendendo a fazer É, naquele momento, sabe? é difícil, né? Porque na primeira infância, eles. é, não que eles não lutem pelas necessidades deles, porque eles lutam, né? Mas assim, a batalha sempre tende aos pais ganharem essa batalha, porque eles ainda dependem muito desse amor, eles ainda querem muito esse olhar e tem essa visão mesmo, né, dos pais heróis. A partir do momento que eles vão se desenvolvendo e se descobrindo ali autônomos, muda um pouquinho essa percepção, né? E como você muito bem colocou, que necessidade é essa nossa, né? De sempre ter a palavra final, ser aplaudido e tudo isso. E é um contraste, né? Então, além da fisionomia, que vai mudar, então perdeu essa carinha também, vai me desafiar mais com os comportamentos e com as atitudes, e a gente vai colocar, mesmo que de forma não intencional, a condicionalidade mesmo do nosso amor, o que é muito triste, né? Que a gente faz isso, infelizmente, em todas as relações que a gente tem. Uhum. Eu ontem fiz uma citação da Bell Hooks, mas eu tô, assim, gostando muito desse livro, Tudo sobre o Amor, porque Eu amo. ela traz muito isso como a gente desconhece o Uhum. real significado da palavra amor, do que é o amor. A gente entende o que é afeto, algumas outras coisas, mas
né, o amor mesmo, a gente tem essa dificuldade, Uhum. porque a gente não vivenciou, e é difícil, inclusive, admitir que a gente não vivenciou isso. Uhum. E não tô falando, assim, de uma realidade de uma família ou outra, a gente tá falando de algo estrutural, Uhum. Uhum. né, da sociedade. E quando eles trazem isso, né, agora eu quero assim, e a gente tem que, opa, eu tenho que abrir mão desse controle, eu tenho que Uhum. Uhum. demonstrar. E essa questão mesmo das violências que a gente, primeiro, não aprendeu a nomear as que já Uhum. são escancaradas, Uhum. Uhum. né? Ainda, infelizmente, é aceitável violências físicas, Uhum. verbais, psicológicas, mas essas mais veladas, aí que o buraco é mais embaixo, que é aí que a gente não aprendeu e nem enxerga como, Uhum. né? Eu E impor a são minha vontade. constantes, né, Natália? Eu comecei a São, me observar, eu falei, gente do céu, olha o que que eu tô fazendo, né? Aí depois a gente quer, né? Eu ouço muito isso das famílias, né? Um livro para ajudar na autoestima do adolescente, né? A gente mina eles, assim, às vezes a infância inteira, a pré-adolescência inteira. Eu viro e mexe, me percebo minando algo com relação à autoestima, porque eles nascem gostando deles mesmos, confiando no que eles sentem, né? O bebezinho já traz isso sim. muito forte, confiando no que eu tô sentindo e me comunicando, pedindo esse cuidado do meu cuidador primário ali, né? E o quanto que a gente vai, de alguma forma, minando eles, né? Minando isso durante o desenvolvimento deles. E eu acho muito importante a gente, que acho que isso me ajudou muito, assim, entender sobre a perspectiva deles, né? A perspectiva desse pré-adolescente. O que está acontecendo com ele? Gente, está acontecendo coisa para caramba. Então, tá difícil para mim, é um luto para mim, mas eu sou adulta, eu tenho como buscar recurso, eu tenho que sair correr, eu tenho que conversar com a amiga, eu tenho que chorar com meu marido, eu posso fazer yoga, eu posso, sei lá, o que que eu vou fazer, mas Sim. eu tenho como procurar recursos sobre essa minha dor. Agora, a perspectiva desse pré-adolescente que está vivendo isso, né, pela primeira vez, né, é importante que a gente olhe. Então, o que que é essa perspectiva, né? Ele está passando por mudanças físicas, né? Muitos deles já a partir dos 8 anos, muitas meninas, né, com algumas questões ali de pelinhos pubianos, desenvolvimento do seio, né? As Que é meninas dolorido, que é inclusive. dolorido, as meninas estão menstruando cada vez antes, né? Inclusive, esse é um papo que rende um podcast inteiro, mas Sim. assim, os meninos também estão vivendo transformações, começa a mudar a voz, né? Começa a ter cheirinho, então existe essa mudança física bem importante, assim, que a gente tem que olhar com esse olhar empático, né? Existem mudanças mentais, né? O cérebro dessa criança está num desenvolvimento ali ainda é imaturo, né? Essa é a Sim. primeira coisa que a gente tem que lembrar. Por maior tamanho que eles tenham, eles ainda têm o cérebro imaturo, então eles têm dificuldade. Essas falas, às vezes, agressivas que eles trazem, vêm de um lugar de imaturidade mesmo, de quem não tem esse freio emocional do Sim. córtex pré-frontal aqui. Ah, não, mas tá me desafiando. Então, tá me Fiquei mal desafiando, educado. é mal educado, sei lá, é manipulador, sei lá o nome que a gente vai dar Sim. pra isso, né? É córtex pré-frontal imaturo com um monte de emoção aqui acontecendo e eu não sei o que fazer com ela, né? Então, tem física, tem emocional, tem mental, tem emocional, né? Eu começo a ter também emocional e aí social, né? Essa relação com os meus pares começa a ter um valor muito importante para essa criança. Isso é natural, ela não está abandonando a gente, né? Ela precisa, e olha como a natureza é sábia, né? Essa criança precisa ter relações aqui com os pares, né? Também, não só com a minha mãe, com meu pai, enfim, com os meus cuidadores primários, mas com outras pessoas, porque logo eu vou para o mundo, né? Então eu preciso começar a construir isso. Isso começa na pré-adolescência também, né? Então, uma mudança ali de emoção, de questão social, né? Então, assim, veja quantas mudanças que essa criaturinha ali, Sim. né, entre 9, 12, 13, né, as idades variam aí do que a gente vai chamar desse momento de travessia, mas é muita coisa que essa criança também está passando, e eu acho que a gente trava muito nas nossas dores, na tentativa de controle e no nosso preconceito ali de que ela tá me desafiando, né? E Sim. que ela tá fazendo isso de propósito. E eu perco uma oportunidade gigantesca
de estar ali ajudando essa criança nessa travessia de um outro lugar, né? Muitas vezes na adolescência a gente acha que, ai, meu adolescente não quer me contar, meu adolescente, mas é nesse processo dessa travessia que a gente se desconecta deles, que a gente não tem um olhar curioso, que a gente não tem Sim. empatia, né? Não consegue criar, desenvolver um relacionamento de segurança, Sim. né? Eu o tempo inteiro tô ali podando, criticando, Uhum. e é do meu jeito. E como que essa criança vai confiar em mim para depois, na adolescência, que sim, aí ela tem mais autonomia ainda Uhum. do que na puberdade para chegar e me trazer coisas. Se eu mesmo, né, demonstro com o meu comportamento que não. Uhum. E é muito complicado, né? O que você falou, assim, eu acho muito importante a gente reforçar isso, o quanto a gente está imerso nas nossas próprias dores e Uhum. traumas para achar que esses comportamentos são para nos manipular, Uhum. para nos desafiar, né? Assim, é realmente de uma crença muito deturpada que a sociedade colocou, impregnou, enraigou, né, em Uhum. todos nós, de um total desconhecimento mesmo do nosso desenvolvimento. Porque, poxa, olha como é importante a gente compreender essas transformações físicas, emocionais e mentais que eles estão vivendo, a própria questão do desenvolvimento do cérebro. Essa criança não tem ainda a capacidade cerebral Uhum. para frear as suas Uhum. falas, né, os seus comportamentos, as suas atitudes. E quando eu não tenho essa informação, quando eu não tenho esse conhecimento, quando eu não olho dessa perspectiva, realmente vira uma batalha. Uhum. Vira Uhum. uma guerra de força. E aí é o que você falou, é o período que a gente tem para se aproximar mais ainda e a gente faz afastar, né? Vai subindo cada vez mais aquele muro. E aí chega numa adolescência que a gente começa a normalizar comportamentos que não são normais. Ah, o adolescente está o tempo inteiro no quarto, é normal da Uhum. adolescência? Uhum. Não é normal da Não. adolescência. É vitalidade, né? A adolescência é muita Sim, sim. vitalidade e a gente que vai construindo esses muros e a gente não quer assumir isso de jeito nenhum. Eu sei que é difícil assim a gente assumir, porque vem de um lugar profundo, esse olhar que você falou, muito bem falou, né? Uma questão até da nossa sociedade mesmo, Sim. individualista, egoísta, cada um olhando para si, né? Então, de competitividade. Então, a gente olha os nossos filhos sobre essa ótica também, né? E eles estão ali precisando e pedindo mesmo por nós. Mas é claro, a gente quer que eles peçam isso de uma forma que é totalmente irracional, né? Assim, isso não existe. A gente quer assim, que eles falem o quê, né? A criatura ali, 10, 11 anos, mãe, por gentileza, Por eu obséquio. estou, eu estou passando, né, várias mudanças aqui no meu corpo, na minha mente, dificuldade de aceitação nos grupos. Eu gostaria muito que você, né, que eu pudesse contar com você. Não vai vir essa frase, nunca, né? Vai vir Se o nem a gente tem imagina! hoje essa habilidade de formular o que a gente está sentindo e comunicar dessa maneira assertiva para outro, que dirá Que eles? dirá eles? Eles não têm a menor condição. Então vai vir mesmo, às vezes, com um comportamento desafiador, mas olha que lindeza quando a gente consegue olhar. E não é todo dia que a gente consegue, nem Sim. tendo esse conhecimento, porque é uma questão que já está aqui no nosso corpo, na nossa mente, né? Muito enraizada, é um exercício mesmo, né? Mas olha que lindeza que é quando eu consigo olhar um comportamento e falar: olha, será, filho, que você não está um pouco cansado do que aconteceu ontem? Será que aquela história pode ter mexido com você? Olha como essa alfabetização emocional, né, Uhum. que a gente gostaria de ter, inclusive, né, que a gente gostaria de saber identificar mais os nossos limites e tudo mais, como isso pode ser construído junto, né? E eu acho que a gente talvez seja a primeira geração que tem acesso a esse conhecimento, Sim. né? Então, não é sobre comparar com as gerações passadas e também ficar preso num lugar de passado, né? E deixar de ocupar o meu lugar de adulto que eu Sim. sou agora, na relação com meu filho, né? Mas é de um lugar de, poxa, eu agora tenho essa informação, eu também tenho dificuldade de. Esse é um exemplo bem pessoal, por exemplo, eu tenho dificuldade
de colocar alguns freios, limites, de cuidar de mim, de encontrar espaço para mim mesma, para o meu autocuidado. Então, eu hoje com meu filho, e é uma delícia isso, né? Ele vai fazer 13, então eu consigo conversar sobre isso com ele até de um lugar vulnerável às vezes, e falar: nossa, Ber, que legal isso que você falou que não vai em tal lugar porque você tá cansado. Sabe que isso é uma coisa que a mamãe tá aprendendo, porque eu não devia ter feito tal coisa, e eu vi que eu me passei, e eu fiz para agradar. Então, esse tipo de diálogo é muito rico e ensina muito. E a gente também autoriza os nossos filhos a sentirem, e tentativa e erro, né? O erro vai Sim. acontecer, inclusive. Eu acho que a gente não quer que eles errem, né? O processo inclui muito Mas eu erro. posso errar, entendeu? Eles não, eles têm que ser Isso. desde o início acertar tudo. Como a gente é duro, né? Então, É. eu acho que a gente às vezes acaba perdendo a oportunidade de estar nesse. Eu gosto muito dessa metáfora, assim. Eu imagino muito eles numa travessia de um rio mesmo, sabe? Uhum. Nessa pré-adolescência e depois na adolescência. Então, um rio é um lugar ali que você não sabe se vai ser fundo, se vai ser raso, como que é, e Se não vai ter sei aqua se vai ter correnteza, se, né? correnteza, se eu vou saber nadar, eu nunca nadei antes, a infância eu tô lá com um chão firme, né, lúdico, né, agradável, colorido, e aí de repente eu tô nesse rio, e eu tenho uma mentalização assim para mim de que aonde que eu tô, né, nesse rio, eu tô aqui dentro do rio ajudando meu filho, ajudando minha filha na travessia de alguma forma, e o ajudando às vezes é simplesmente acompanhando, Sim. estando ao lado, né? Não é dando palestrinha no rio, né? É estando ali, né? Ou onde eu realmente me visualizei assim naquele momento do meu filho em especial, lá do outro lado do rio berrando igual uma louca, né? Faz isso, faz Sim. aquilo, não, tá errado, não, 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 não. Então, eu sempre tento visualizar, assim, nas situações do dia a dia. Eu quero Sim. entrar nesse rio aqui com ele, eu quero estar ao lado dele, eu quero estar ao lado dela, né? Então, eu acho que é uma mentalização aí, de repente, que pode ajudar a gente a entender no dia a dia, né? Assim, esse exemplo que você trouxe, eu achei muito bonito, porque a gente imaginando, né? Então, eu tô lá do lado dessa travessia e meu filho tá se afogando. Eu vou Uhum, ficar dando palestrinha na hora que ele uhum. está se afogando? Ou eu vou lá pegar na mão dele e vem aqui, vamos nadar junto, e depois que a gente sair disso daí, a gente conversa sobre, né? A gente tem, assim, uns comportamentos que são realmente muito disfuncionais, Uhum, né? Então, nossos filhos estão lá numa crise, num borbulhão, estão se afogando nas próprias uhum, emoções, e uhum, durante essa travessia a gente está lá querendo, nenê, 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 mas você uhum, não uhum. vai resolver. Né? A gente precisa realmente ser porto seguro. Sim. Eu tô ajudando aqui, tá se afogando? Então vamos lá que eu vou ajudar a nadar junto. E é E vou indo. desafiador, né, Ná? Porque outra coisa que eu fico pensando assim, poxa, mas como que foi a minha travessia? Eu sei que às vezes pega Dá nesse vontade lugar. até de chorar, né? Então, como que eu vou ensinar talvez algo que eu não aprendi na prática, sabe? Mas esse é um lugar que a gente tem que olhar com compaixão, né, para nossa Sim, história e que a gente tem que tratar e que a gente tem que cuidar de alguma forma, até para não extravasar isso para quem não tem nada a ver com isso, né? A gente precisa cuidar disso, sim, mas isso não pode fazer com que a gente simplesmente trave nessa história do nosso passado, né? Eu tenho que sim. cuidar disso, mas entender que agora eu posso ser esse suporte na travessia da minha Sim. criança, né? E às vezes até dizer sobre isso, assim, quando eles são maiores mesmo, eu acho que dá para a gente nomear esse tipo de situação, sabe? Puxa, filho, para mim às vezes é difícil isso que você está me pedindo, não é sobre ele, entende? É Uhum. difícil para mim. Por quê? Porque isso me traz insegurança, isso me traz. E aí me ajuda aí, né? Assim, isso me ajuda aí trabalhando isso em mim e separando o que é problema meu e que eu sou adulta e eu tenho que cuidar do que é responsabilidade minha como mãe agora, né? Eu Sim. cheguei na etapa que eu sou mãe, então agora eu preciso cuidar de mim e dessa criança, né? Então, para mim me ajuda muito também a ficar essa tentativa diária de separar as coisas, né? Ai, tá doendo muito, cuido então do que tá doendo aqui para não transbordar essa exaustão, né? Ou essas dores lá de Sim. trás, enfim, agora é Que não hora deixa de ser uma exaustão, que né? não deixa de Acumula ser por uma tantos exaustão, anos. que não deixa de ser uma exaustão, Hum. mas eles precisam muito e é difícil nessa fase
porque o pedido deles, ao contrário de um choro, por exemplo, Sim. que a gente acaba tendo compaixão por quem tá chorando na nossa frente, né? Se eu tô aqui conversando com você e eu me emociono, pode ser que você também se emocione, e daí a gente tem mais isso, Sim. assim, né? De eu vou cuidar daquela pessoa que ela tá tendo esse comportamento, né? Agora, se eu sou grosseira com você, a tua reação talvez seja Sim, já é justamente se armar também. me armo e quero atacar, né, para me defender. Eu entro no luta e fuga aqui também, né, do meu cérebro aqui primitivo, reptiliano. Então, eu acho que é importante a gente ter essa consciência, porque o que acontece muitas vezes, e que é muito desafiador mesmo, é que às vezes eles vêm com umas frases atravessadas, assim, e doem. E dói porque a gente ouviu, né? Não me responde! Não me responde, né? Assim, na melhor das hipóteses, não me responde, né? Então, a gente, nossa senhora, também vira. Só que aí, se eu tô com essa criança ali, que tá com essa parte imatura na ação e reação, né? E eu, que tenho cérebro maduro, também vou entrar nessa ação e reação, o que que vai sair disso? Né? Muitas vezes a gente vai sustentando esse ciclo vicioso, Sim. esperando que a criança vá mudar esse ciclo. Ela vai deixar de fazer isso para que. Não, eu preciso inverter essa lógica, eu preciso, como adulta, quebrar esse ciclo, né? Se colocar como responsável, Como né? responsável que somos, né, Eu Sim. acho que outro papel importantíssimo que daí vem a partir disso é a corregulação Sim. emocional, que eles precisam, né? Eles precisam de corregulação emocional. Não, mas eles não são mais criancinhas, cara. Não são mais criancinhas, eles já têm idade o suficiente. É uma coisa que é difícil da gente desmistificar, porque Difícil. assim, se já para uma criança na primeira infância, com 2, 3 anos, a gente espera comportamentos adultos, Sim. né? Espera que, não, já tá grandinha, já sabe falar, tem muito bem capacidade de não fazer birra. Sim. A gente tem esse pensamento. O que dirá com aquela criança que está, né, fazendo essa travessia e não tem nem mais cara de criança? Não tem. E às vezes não tem corpo de criança, voz de criança, mais nada de criança. Então tem sim idade suficiente. Ai, gente, que pensamento, né? E não sou eu que acho, nem você, né? A Sim, neurociência sim. traz, né? Assim, isso tá posto já faz bastante tempo, não é recente, né? Que a gente já sabe É que quando a gente desembaça esse óculos, né, parece que fica tão claro as coisas. Sim. E a gente começa a pensar como é ilógico a nossa Ilógico. crença anterior, né? Sim. Que é uma visão, assim, realmente muito embaçada, sem lógica nenhuma. Então, às vezes a gente fala dessa impressão, tipo, ai, como que ninguém sabe disso? Sim. Mas não é, né? Todo mundo tem um processo até chegar também nessa consciência, né? Sem dúvida, mas a busca vem da gente mesma, Sim, né? A gente tem que exatamente. se responsabilizar por essa busca, porque a gente vive na era da informação, então buscar por conteúdos, livros, né? Que não precisam ser formações, a gente não precisa virar educador Sim. parental, a gente pode. Mas eu posso ter o apoio de um Posso ter o educador apoio parental, de educador entendeu? Eu não tenho parental. tempo para ler livro, mas eu tenho uma outra pessoa que vai me apoiar e trazer esse olhar. Exatamente, porque já tem esse conhecimento, né? Nossa, para mim, quando eu falo que o conhecimento mudou tudo, não é papo de comercial, assim, né? Sim, É que realmente parece, assim, né? nossa, quando eu entendi esse cérebro imaturo, quando eu entendi a educação positiva traz muito isso, né? O comportamento me comunica algo sempre. Não adianta eu querer abafar o comportamento, eu preciso investigar o que esse comportamento está me trazendo, né? Que necessidades não atendidas, emocionais Sim. e físicas, talvez esse comportamento me comunique. Nossa, isso é transformador, Sim. né? E transforma não só a relação com os nossos filhos, mas a nossa relação com outras pessoas. Com certeza. Porque a gente olha de um outro lugar também, de um lugar mais empático, para elas e também deveria ser, né, prioridade para a gente mesmo, de ter essa autocompaixão. Sem dúvida. E isso sobre a autorregulação também que a gente estava falando, né? Tem um livro muito fofo que eu sempre recomendo, que é O Coelho Escutou. E ele é um livro, a princípio, para ser um livro infantil, que, em resumo, é um livro que mostra. Posso contar do livro? Sim, Senão sim. eu vou. Não, pode. É um
é um livro que vale a pena, eu acho, ter, assim, porque ele fala sobre corregulação, apesar de não estar escrito isso, né? O coelhinho é o único, dentre vários animais, que conseguem fazer algo por um menininho, né? A história ali de um menininho, que ele tá fazendo bloquinhos, e aí, de repente, os bloquinhos caem, ele fica muito frustrado, e cada animal vem e fala pra ele o que ele deveria fazer. Então, um fala que ele deveria gritar, o outro fala que ele deveria brigar, o outro fala que ele deveria fingir que não aconteceu, o outro fala que ele deveria rir. Somos nós, né? É. Querendo A ali, palestrinha. dando palestrinha sobre tudo dos nossos filhos quando eles estão em momentos desafiadores. E o coelho, ele chega no final ali do livro e ele só senta do lado e ele toca no menino assim, encostadinho. E aí, quando o menino aos pouquinhos vai se sentindo seguro, e aí o menino começa a desabafar. E aí o menino chora, o menino ri, o menino grita, o menino coloca para fora tudo aquilo, e assim que ele termina naquele processo ali muito rápido com aquele coelho, ele tem a ideia de começar a construir tudo de novo. E eu acho uma graça. E quando eu li para os meus filhos, eu já usei até em palestras para professores também, para a gente entender Sim. o poder que a gente tem de corregulação, né, emocional. Isso é o resumo da teoria do apego seguro, né, Sim. que é gigantesca lá de Bowlby, enfim. Mas eu acho que eu li para os meus filhos, inclusive, recentemente esse livro. E até eles olharam e falaram: mãe, esse livro é de bebezinho, porque é um coelho na capa, assim, mãe, esse livro é de bebezinho, a gente não lê mais esse tipo de livro. Mas eu tô contando isso pelo seguinte: quando eu terminei de ler o livro, eu perguntei o que que vocês entenderam, né? E aí a Gabi mais nova falou: eu acho que ele ajudou, só o coelho que acabou ajudando, né? Porque, enfim, expliquei para eles um pouquinho que isso se chama corregulação emocional. Ai, não aguento, né? Porque eu gosto de explicar É a palestrinha de outro jeito, de outro jeito. Mas eu fiz um combinado com eles. Eu falei assim: olha, às vezes é difícil para a mamãe ser o coelho, porque eu também, às vezes, mesmo sem querer, eu saio falando o que que eu acho que vocês deviam fazer, o que que eu acho que vocês deviam ter feito, e saio falando, né? Então, quando vocês só estiverem precisando do coelho, me peçam o coelho, se vocês lembrarem, que a mamãe vai tentar lembrar de ser só o coelho, né? E foi tão legal, que eu nem tinha essa expectativa. Para mim, assim, li o livro, acabei falando isso, não era a Sim. intenção, mas assim, vira e mexe, os dois, o Ber bem mais alto que eu já, né, grandão, vira para mim e fala: mãe, tô precisando do coelho. Né? Então é um jeito dele conseguir nomear que ele tá Sim. precisando de um colinho, é um jeito de eu lembrar, né? Ou eu às vezes viro e Sim. falo: alguém tá precisando de um coelho aí, né? Ou eles viram e falam: não, eu vou ser coelho teu hoje, né? E é um movimento de cuidado com a Sim. dor do outro que para mim foi muito legal, assim. Então às vezes a gente pode buscar esse tipo de recurso também. A Gabi chegou Sim. toda orgulhosa esses dias. Mãe, eu fui coelho da escola, eu fui Ai, que coelho. É, bonitinho. filha, porque ela falou que ela estava triste, que ela acabava que ela nunca era o coelho, que ela sempre era o menino. Ela tinha chegou a essa mãe, por que que eu nunca sou o coelho, né? Que o Ber lembrou que às vezes ele é coelho, eu também. Daí eu falei: filha, é que você tá vivendo uma fase, ela tá nos 9 anos, né? Que às vezes você tá é normal que você seja mais o menino do que o coelho mesmo, né? Então teve um dia que ela chegou super orgulhosa da escola que ela tinha sido coelho Que para uma amiga que linda. tinha ficado triste. E aí ela falou: mãe, foi igualzinho. Eu fiquei do lado dela, eu abracei ela e de repente ela estava bem. Então é um conceito de corregulação Sim. emocional de um jeito lúdico e fofinho, assim, que eu acho que a gente pode Sim. combinar com os nossos filhos, né? E além de combinar, assumir, né, o quanto, assim, eles têm o cérebro maturo e precisam, mas a gente também precisa Uhum, e aprender a buscar isso. uhum, Ontem a gente teve a apresentação do projeto lá na Câmara e eu estava muito nervosa. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu admiti isso pra mim. E uhum. eu nomeei isso na frente de todo mundo. Eu falei assim, gente, eu tô aqui precisando de segurança e a gente vai falar muito de segurança nesse projeto. E eu falei, e aqui tá minha rede, porque as pessoas que construíram isso comigo estavam do meu lado. E eu fiquei o tempo inteiro apresentando, segurando na mão deles. Que delícia, que E como foi lindo. bom estar segurando na mão deles, porque realmente me trouxe essa segurança para passar o que eu precisava passar. Mas às vezes a gente nem reconhece o quanto a gente precisa, e mais ainda eles.
Muito. E a sociedade não vai ajudar nesse sentido, né? Porque Nem um pouco. a sociedade vai te dizer que você precisa ser mulher forte. Isso. E forte significa o que que é força, né? Forte É só significa engolir, né? quase que sozinha, engolindo, chorar jamais, Uhum. né? Então, assim, é desconstrutivo isso que a gente está falando, né? Pô, falar de amor, falar de afeto, é nadar contra a maré, É. né? E por isso que a gente vai falar. E por isso, né, que a gente vai trazer, porque é importantíssimo. Sim, senão assim, hoje a gente já vê números preocupantes de depressão, de ansiedade, de suicídio, de tudo isso. Se a gente não começar a falar e disseminar isso e voltar para a Uhum. nossa natureza humana, porque um dia fomos assim. Sim. Então, se a gente não retornar para essa nossa casa, daqui a pouco não vai ter mais espécie humana, a gente vai se autodestruir nesse Sim. caminho que a gente está indo. Então, é importante sim falar e a gente ir reconhecendo e levando isso. Parece besteira, né? Parece que a gente tá aqui, eu sou a testemunha da educação positiva, da educação respeitosa. Não é isso, sabe? É realmente assim, o que hoje a ciência está trazendo. É algo milenar, algo que Uhum. já existia, a gente só Uhum. está nomeando e comprovando através de estudos, algo que não precisava comprovar se a gente não tivesse se afastado, Com certeza. E né? o SUS, inclusive, tem dados alarmantes, né? Eu vou falar do SUS, porque tem dados de tudo que é lugar do Sim, mundo, né? sim. O livro A Geração Ansiosa, ali que a gente estava É, dando uma olhada, tem dados com relação ao adoecimento mental e emocional de crianças e adolescentes no mundo todo. Mas eu trago esse do SUS para a gente entender como é uma realidade brasileira também, sim. né? São dados do ano passado sobre adoecimento mental e emocional de crianças a partir de 10 anos. Então, são crianças, pré-adolescentes e adolescentes, mostrando o quanto todos os transtornos e a ansiedade aumentaram e têm aumentado numa curva exponencial dentro dessa faixa etária. E hoje o SUS afirma, através dessa pesquisa, que no Brasil há mais crianças e adolescentes ansiosos do que adultos ansiosos. E que é Então, reflexo nosso também, total, né? né? Porque a gente tá numa velocidade enlouquecida, a gente não tá conseguindo fazer essa regulação emocional nossa, muito menos a corregulação de alguém, muito menos nada, né? E a gente não quer admitir isso. A gente acha que tá bem, mas toma remédio para dormir, para acordar, para todas as coisas. A gente tá bem, mas a gente tem um monte de doença autoimune. A gente tá Sim. bem, mas, né, tem super insônia. Assim, a gente não tá bem. A gente se acostuma, né? Eu ontem no trânsito, meu marido falou assim: eu acho que o pessoal. Porque eu falei, gente, como que a gente vive, né? Numa barulheira dessa, né? E tudo mais. Aí ele falou: mas acho que acostuma. Eu falei, acostumar, né? A gente acostuma, né? O ser humano a gente se Sim, adapta, é adaptativo. Por quê? Porque eu preciso sobreviver, então eu me adapto, mas sempre custa algo sim. essa adaptação, né? Então, a gente precisa estar muito de olho, assim, e acho que legal trazer essa perspectiva de alguns dados também, né, para não ficar algo assim muito subjetivo, mas são dados super atuais de adoecimento. Hoje, suicídio é a terceira principal causa de morte, Ixi, que né? tristeza, É né? uma tristeza muito grande, perde para homicídio e perde para acidente, sendo que, na verdade, a gente já sabe que dentro dessa categorização de acidente tem muito não acidente ali, né? Sim. Tem muita morte provocada também. Então, a gente não quer falar sobre isso, a gente não quer ver isso, incomoda, dói, mas é uma realidade deste momento no nosso país. Então, a gente também tem que ter esse olhar, né, como adulto responsável dentro da nossa microsociedade ali, que é a nossa família, de tentar fazer algo diferente, assim. E eu amo falar dessa faixa etária, porque é uma oportunidade que a gente tem, uma porta que ainda está mais aberta, sabe? Às vezes, na adolescência, Já tá mais fechadinha. eu já me fechei e agora com meus pares eu consigo pertencer, Sim. com meus pares eu consigo ser eu mesmo e eu não, eu vou ter frestas assim, frestinhas de oportunidade para minha família voltar, sabe? E na pré-adolescência não, na pré-adolescência começam a ter, né, essas relações horizontais ali, de amizade, a ter a importância, mas a família ainda é muito importante e eles ainda buscam muito isso, de uma forma às vezes torta, né? Mas Sim. buscam. Então,
é urgente que a gente olhe também sobre esse aspecto, sabe? Que relação que a gente quer ter, né? Nessa vida do meu filho adolescente depois, né? Sim, e eu quero voltar para essa questão da autorresponsabilidade, porque assim, com esses números, esses dados que você traz, eu percebo também assim, e gente, entendam, não estou falando mal de terapia para crianças e adolescentes, Uhum, entendam isso. uhum, Mas a gente tem que assumir a nossa responsabilidade de que não adianta uhum, eu colocar essa criança numa terapia que seja, pode ser o psicólogo mais caro do mundo, o terapeuta, se eu não olhar para mim e para minha estrutura familiar, uhum, não vai ter resultado algum. Então, eu também preciso me tratar, eu uhum, também preciso de apoio, eu também preciso de ajuda. Senão, aquela ansiedade, mas gente, eu tô pagando sei lá quantos anos de psicólogo, de terapeuta, essa criança continua ansiosa, continua com a autoestima baixa. A gente já se olhou, a gente já parou, né? Eu tenho muita dificuldade com essa questão de tempo. Eu sou muito acelerada. uhum, E quando eu programo alguma coisa, né? Então, tem que sair em X horário. Eu sou muito rígida com isso. Eu tenho muito problema com inflexibilizar essa uhum, questão do horário. uhum, E aí, eu vou para um lugar onde eu acelero também o ritmo da uhum, minha filha. uhum, Vamos, a mamãe tá atrasada, não sei o quê. E já entro nesse. Gente, eu tenho que todo dia uhum, uhum, ter esse olhar para eu não atropelar o tempo dela, porque eu não quero que ela chegue numa fase dessa ansiosa. E é uma uhum, construção nossa também, uhum, uhum. de invadir diversos ritmos deles, Sim, né? E sim. aí, não sei por que que ele é tão ansioso. Sim, isso que você trouxe é muito importante. Eu até cheguei a fazer, não tem base estatística assim nenhuma, né? Mas eu tenho um Uhum. grupo que eu atendo há quase 5 anos e eles preenchem uma ficha, né? Enfim, e eu depois fui cruzar um pouco esses dados, né? As famílias, se elas tomam algum medicamento, né, para questões mentais ou emocionais, se elas fazem terapia, que tipo de autocuidado elas fazem para si mesma, né? E os filhos. E eu fiquei muito impressionada como a grande maioria das famílias, os filhos tomavam medicamento, e faziam algum processo terapêutico. A grande maioria das crianças que tinham, né, Uhum. esses dois pontos, a família não tinha. Na grande maioria. Então eu falei, como que tem mais criança tomando medicamento, né, e fazendo uso de terapia e do que famílias, né? Sim, Nós adultos que somos os responsáveis, a gente precisa buscar isso, assim. E eu sei que é polêmico isso, porque a gente tem que sim, lembrar que não é ser contra o processo terapêutico e o cuidado da sim, criança, mas entender que essa criança, ela está extremamente vulnerável ao ambiente, suscetível ao sim. ambiente, à nossa aceleração, né? À nossa ansiedade, né? Uhum. Essa ansiedade ela não vem do nada. Ela vem, inclusive, também da nossa, até outro assunto polêmico, mas que não dá para falar de pré-adolescência sem dar uma pincelada nisso, né? As telas que a gente acaba deixando que eles utilizem, né, muito mais também do que deveriam, né, também num lugar de silenciamento do comportamento que a gente falou Sim, antes, né, que também aceleram muito, que também, né, trazem acesso a coisas que eles não poderiam estar assistindo, né, ainda mais com cérebros imaturos. sim, Então, assim, é uma série de nuances importantes que tem a ver com a nossa sim. autorresponsabilidade, com a nossa responsabilidade de adultos da relação. De olhar e cuidar, né? Você estava falando da telas e assim, é preocupante a questão de assim, como cada vez mais cedo essas crianças estão tendo acesso às redes sociais, o que gera muita ansiedade, Uhum, porque é um nível de comparação e, né, absurdo. E o quanto a gente também expõe elas, ela não tem acesso, mas eu exponho nas minhas, eu tô o tempo inteiro ali uhum, e tal, já demonstrando, né? Então tem essa ansiedade. Tem um documentário na Netflix que eu vou recomendar para todo mundo assistir, que se chama Má Influência. O dilema das crianças. Tem alguma coisa assim, não é só má influência, né? É uma minissérie de 4 episódios que conta um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos de uma mãe que ela, né, reconheceu como um território para ganhar dinheiro com a filha, as redes sociais, o YouTube, era na época que estava crescendo, e ela foi formando uma teia. Então a filha começou criança
E aí, nessa fase da puberdade, ela começou a trazer outras crianças também nessa fase, mas hipersexualizar. E era um negócio assim tão absurdo, tão prejudicial, que as crianças, elas estão hoje, né, depois desse documentário, acho que a maioria é com 18, 19, mas eles têm muitas marcas Uhum, de tudo isso, muitas marcas. E quem que era responsável uhum, por uhum, isso? Era uhum, essa mãe, essas crianças que tiveram a puberdade, a infância roubada. uhum, Roubada. E é muito uhum, triste, mas é a realidade que infelizmente a gente vive hoje. E a gente tem que tomar um cuidado, porque assim, foi uma problemática muito grande lá atrás a questão dos atores mirins. uhum, O quanto eles também tinham essa infância roubada, mas aí tudo bem, se regulamentou ali regras, uhum, né, estatutos para tentar proteger essas crianças. Só que para as redes sociais não existe uhum. E nós somos a primeira ainda. geração de É, pais de nativos digitais, né? sim, Que sim, estão vivendo isso. A ciência já traz uma série de dados. Esse livro, Geração Ansiosa, inclusive, traz uma série de dados com relação à influência, em especial com as meninas nas redes sociais, inclusive. É, E a gente não sabe o que fazer, acha que a gente normaliza coisas porque está todo mundo fazendo. Eu tenho sim, certeza que em algum momento a gente vai ter regulamentação, né? Mas até lá a gente é pai e é mãe, a gente vai precisar olhar para isso, crianças com 8, 9 anos, nesse início dessa pré-adolescência que a gente está sim, falando. Então, veja tudo que essa criança está atravessando e ela sustentar uma rede social, e a gente está falando aqui de fatos, né? Muitas sim. crianças de 9, 10 anos têm redes sociais. Então, elas não dão conta. A gente acabou de falar, né? Elas não têm cérebro maduro, elas não dão conta das A emoções gente não delas. dá A conta. gente não dá conta, né? E o negócio é feito para viciar. Ele é Uhum, feito, todos os algoritmos, vídeos cada vez mais curtos, né? A produção de dopamina ali a mil, para a gente ficar o tempo todo ali com sim, essa sensação de prazer, né? Prazer esse imediato que não vem nessa velocidade na vida real, né? Ali eu tenho uma oportunidade muito rápida de pertencer. Né? Eu consigo achar grupos que eu sim. pertença rapidamente, e E olha é, que e é perigo, um perigo isso, porque perigosíssimo. dependendo daquilo que a criança tem, né, como identificação, gente, a gente tá vendo casos cada vez mais absurdos. Cada vez mais Teve um que absurdos. eu comecei a ouvir, né, desses desafios, que agora, né, Uhum. tá em alta. Já tinha antigamente aqueles desafios da baleia, que era mais Sim. relacionado à automutilação, essas questões todas. Mas eu não consegui nem terminar de assistir o vídeo da delegada. Quando ela falou que a criança colocou o animalzinho, o bichinho de estimação da família no liquidificador, aquilo eu já parei e falei, eu não consigo terminar de ver essa história. Eu falei, isso é É, demais pra mim, isso é demais. Só que ao mesmo tempo não tem como a gente fechar os olhos pra isso, porque tá posto essa realidade. Tá bom, então e qual que é o meu papel e minha responsabilidade nisso com meu filho? exatamente. E a gente tem que entender, nesse contexto que a gente está falando da pré-adolescência, a gente ficou falando, né, de todas essas vulnerabilidades que eles têm, essa dificuldade que eles estão tendo sob a perspectiva deles. Olha como eles estão buscando por conexão e por pertencimento nessa fase de transformação. A gente já tem dificuldade de promover isso, por Uhum. tudo isso que a gente estava conversando até agora. Sim, E aí a gente dá uma tela que entrega isso, entre aspas. sim, Mas eu entrego a possibilidade de conexão e de pertencimento com piadinha, com 2 cliques, né? Assim, sim, através das redes sociais, através dos vídeos, através. E aí a gente acha que eles estão seguros porque estão dentro de casa. Né? Eles estão seguros porque é uma premissa nossa. Antigamente, sim, segurança é estar em casa, né? Perigoso é ir lá para fora. Então, a gente precisa olhar para isso, porque a infância deles está acontecendo nesse momento. E muitas vezes a gente acha que isso não está acontecendo dentro da nossa casa. Isso é história que alguém contou. Ah, isso aí jamais minha filha ia fazer, meu filho, né? Mas a gente precisa entender que eles são serezinhos com muita necessidade de conexão, com muita necessidade de pertencimento, muito vulneráveis emocionalmente nessa faixa etária, sim, né? Com dificuldade de controle inibitório, né, de freio emocional, de antecipar consequências, né? Eles realmente não são maduros, então o quanto é o nosso papel maior ainda nesse cenário de oferecer essa conexão e esse pertencimento dessa criança dentro desse ambiente familiar, né? E esse afastamento das telas, de alguma sim. maneira, né?
Então, a gente precisa olhar para isso. Isso é importante, isso está acontecendo muito mais do que as pessoas imaginam. A gente que trabalha com isso sabe que sim, né, está, e a gente é responsável sobre isso. Então, a gente vai ter que olhar, a gente vai ter que regular, a gente vai ter que estar presente, né? A gente, para isso, vai precisar se cuidar. É uma série de coisas Sim. que não são fáceis, mas que a gente precisa fazer. Se a gente não fizer, a gente vai entregar eles aí pro mundo, pro perigo, para algo, para coisas sombrias mesmo, Uhum. né? A gente estava falando e mais uma vez volta a tocar no assunto daquela série Adolescência, porque realmente no final ele chega a essa conclusão. Eu achei que estava seguro porque estava dentro de casa Uhum. e não estava, né? Eu já ouvi isso de famílias que a gente vinha trabalhando ali essa questão da dependência digital, que era muito forte. O menino já tinha alguns outros transtornos também. Uhum. E a gente estava fazendo todo um desmame, estratégia com a mãe, e vai, e conecta com amigos, e traz amigos para casa, e leva, e vai no parque. E essa mãe se desdobrando para fazer isso. E aí o parceiro vinha e falava: Não, mas eu não vou deixar sair com os amigos, eu prefiro que esteja dentro de casa. É Uhum. mais seguro estar no videogame jogando online do que estar com os Uhum. amigos conectados. Olha assim como a gente realmente não tem dimensão. Não tem dimensão. E a gente está tão também longe da nossa autorresponsabilidade, né? Que isso da série adolescência, as famílias que eu atendo, nas escolas, vira e mexe, alguém falava assim: eu pedi mesmo para minha filha assistir. Uhum, Não, não é para sua filha assistir, é para você sim. assistir. E assistir É com outro olhar. com olhar, né? Mas eu acho que aquele menino tinha algum problema, ele era psicopata, né? Porque a gente quer fugir do olhar sobre nós mesmos o tempo todo. Sim. Então eu quero que, Carol, não dá para palestrar direto para criança com relação a telas? Sim. Direto, isso não, É. é engraçado, mas A é responsabilidade é vamos fazer deles. palestra para as crianças. Gente, legal fazer palestra para as crianças. Inclusive, eu faço, né, trabalho de inteligência emocional, algumas falas para as crianças e tal. Mas quem é o responsável pela criança? Né? A gente precisa falar com esses adultos. A série Adolescência traz isso escancarado e não é uma percepção minha. O diretor disse, Sim, sim, né, sobre a criação da série, ela foi justamente para mostrar essas corresponsabilidades da sociedade, da escola, da família, né, sim, que negligenciaram milhares de sinais, né? As únicas pessoas ali naquela série que sabiam o que de fato estava acontecendo eram os pares, né? sim, Ninguém mais, né? Ambientes extremamente violentos e negligentes em algum nível. E que fazem histórias terem esse tipo de final, né? E a gente acha que isso está muito distante, não está. Então, não, assim, não é sobre, quando a gente fala de tela também em especial, sobre só, entre aspas, conscientizar a criança. sim, Mas Carol, eu já conversei com ele. Eu falei para ele, eu falei super respeitosa, por exemplo, né? sim, Que ele não devia assistir porque faz mal, por exemplo. Mas, gente, ele tem 10 anos. Ele não é capaz de, sim, neurologicamente, de se conscientizar. Nem nós estamos sim, conseguindo. Eu sei que faz mal e acabo ficando mais na tela. Eu sei que faz bem tomar água e não toma a quantidade que eu queria. Não é só um processo de consciência, né? A gente precisa, legal, a gente conversar sobre tudo isso, tudo mais, mas a gente precisa, isso que você falou que estava fazendo com a família, né? Esse desmame consciente, o que que eu vou oferecer, que conexão que eu vou oferecer, então, no lugar dessa conexão? sim, Aonde que essa criança, então, vai pertencer se não for ali? E a nossa corresponsabilidade é ainda maior, porque quando é o caso de um smartphone, por exemplo, a gente que deu. sim, Então a gente deu o exatamente. negócio para eles. E é claro que não é nem só um trabalho de conscientização, tipo, fala ali para a criança uma vez e ela vai se conscientizar, e nem algo drástico do tipo, eu tiro tudo, mas continuo não me relacionando com essa Sim, criança. Então é complexo mesmo. É sim, complexo, né? Mas a gente lembrando o que que essa criança necessita também nesta faixa etária, né? Não só quando é pequena. E olhar realmente o quanto a gente não consegue ofertar isso para essa criança na vivência dela, e eu nem estou falando só de mãe e de pai, não, eu estou falando dessa sim, comunidade. Isso que você falou, né? Ofertar relação com outras pessoas, com primos, com amigos, trazer para dentro da nossa casa, né? Dá trabalho, dá faz muito bagunça. trabalho. Dizer não para a tela inclui dizer sim para muita coisa.
né? Agora, não pode usar tela, mas não pode fazer bagunça, mas não pode ir na cozinha, não pode comer não sei o quê, não pode brincar de não Então sei não o quê, ingessa não logo um pode correr. filho, Então, o que que eu vou fazer? Ai, não cara, é? mas quando eu tiro a tela, acaba que a casa fica uma bagunça. Gente, criar crianças e adolescentes e pré-adolescentes dá trabalho. Sim. E assim, a gente se incomoda com a bagunça deles, mas o quanto a gente também é bagunceiro, Total. né? E assim, uma casa que tem vida, que tem pessoas, vai ter bagunça o tempo inteiro, vai ter louça o tempo inteiro, vai ter sujeira o tempo inteiro. Sim. E a gente precisa aprender a conviver com isso, né? Não que a gente vai viver num lixão. A Uhum. gente vai organizando e vai também demonstrando para eles que é importante fazer parte dessa organização e desse cuidado com a casa, mas vai estar, Uhum. vai estar, né? Também acho, pela normalização da bagunça, É. porque isso também é uma questão social também um Sim, pouco, né? Porque o que uma casa, uma boa mãe é, mantém a casa arrumada. sim, Veja como vem de crenças assim sim. que a gente tem, né? A foto que tá ali no Instagram é uma foto de uma casa arrumadinha, com a criança brincando em silêncio, sei lá, entendeu? E a Então, gente lutou tanto para se afastar disso, né? uhum, Porque isso é bem aquela construção da geração dos nossos avós, uhum, onde a mãe realmente tinha esse papel de cuidado da casa e era aquele cuidado extremo. Então a casa tem que estar organizada, as crianças têm que estar limpas para esse pai chegar e encontrar tudo, né, uhum, nos trinques. E não importa o custo que isso teve para a saúde mental e física uhum, dessa mãe, uhum. a gente lutou para se afastar disso e hoje a gente está reproduzindo isso. Reproduzindo, repetindo, Isso. e a gente vai continuar repetindo se a gente não resolver se conscientizar, assumir, primeiro para nós mesmos, Sim. né, internamente de verdade, olhar para isso, olhar para como a gente está reproduzindo isso na nossa casa e resolver fazer diferente. E não é uma vez só que a gente resolve todo dia, né? E E num processo que tenta, vai durar a e vida toda. erra, né? Às vezes a gente, é importante dizer também, né? Às vezes parece que a gente está falando de um lugar assim que tem isso conquistado. É óbvio que não está conquistado, assim, é um trabalho árduo, diário, né? Eu tô aqui gravando com você em São Paulo, as crianças vieram junto, eu não tô com eles agora, eles queriam ficar no celular, eles não têm celular, né? Mas eles usam o meu e usam do meu marido às vezes para algumas coisas que a gente permite, no tempo que eles permitem. Então, eu também tô correndo aqui, tô trabalhando, eles querem, então a gente fica tentando achar recursos, combinados, flexibilizações, às vezes não, presença, em que momento então que eu digo não para alguma coisa que eu queria ir, mas que eu sei que Sim. agora eu preciso entregar presença para eles, agora eu preciso parar para cuidar um pouquinho de mim, agora esse equilíbrio ele é diário, não está conquistado, né? Eles vão buscar, eles vão querer, eles não, mas e é normal, né? E que bom. E que bom, né? E a gente precisa ir equilibrando isso, mas quem tem que ser o maduro e o consciente, né, para puxar essa engrenagem desses ciclos, somos nós, né? Nós adultos. Exato. Gente, a gente falando aqui, olhando aqui, que a gente já tá avançadas. Que É que a papo gente fica gostoso, falando né? a vida toda sobre esse assunto, né? É tão importante. E assim, vai desdobrando, né? As abinhas do Windows aqui vão abrindo, porque Vão. são muitas camadas e é um assunto muito complexo, que Uhum, realmente o que você falou é uma construção que vai para o resto da nossa vida. uhum, Então, todo dia eu preciso desse olhar. uhum, Todo dia eu preciso, né, me reorganizar e entender e me conhecer e conhecer aquela nova criança também, uhum, porque uhum. eles mudam a cada mês, né? A cada dia eles vão trazendo coisas novas e a gente vai se reconhecendo e vivendo microprocessos de luto também. Sim, sim, com certeza. Mas se a gente não olhar para isso, eh, a gente escolhe, né, o trabalhoso. É trabalhoso olhar? É trabalhoso. Mas também se eu não assumo esse trabalho lá na frente, eu vou ter outros desdobramentos. Eu tenho que escolher o que trabalhoso que eu quero. Exatamente. E é trabalhoso igual, então vou É, tentar trabalhar nessa prevenção do que exatamente. pode vir, né? Exatamente. Cá, deixa suas redes sociais onde as pessoas podem te encontrar. Deixa uma mensagem breve aí para o final, para essas famílias que estão passando, né, por esse processo de travessia, de transição. E é isso que eu quero te pedir. O meu Instagram é Carol Binhame, @é Carol Binhame. Eu estou à disposição para quem quiser conversar sobre orientação parental, escolas, tudo mais. Minha mensagem tem sido
essa de que a gente lembre que nós somos os adultos da relação com os nossos filhos. Isso parece óbvio, mas a gente precisa se lembrar todos os Sim, dias. E para os pais, especialmente aí de pré-adolescentes, essa fase é uma grande oportunidade. Tenta enxergar essa fase com o poder que ela tem, né? Para o que vai ser dessa relação com os nossos filhos ali para frente, logo ali. Essa fase passa muito rápido. Eles logo não vão estar aqui pedindo pela nossa sim. atenção, a nossa opinião, a nossa conexão. Então é uma fase de muita oportunidade e é uma lindeza quando a gente consegue olhar dessa forma e olhar a beleza que é um ser se desenvolvendo, sendo quem ele é e se sentindo amado por quem ele é. Então vale muito a pena. Ai, que lindo. Cá, obrigada, viu, por estar aqui. Obrigada a vocês que estão nos ouvindo até agora. Compartilhe esse vídeo, essa mensagem, não só com pais de crianças nessa idade de pré-adolescência, mas com pais da infância também, porque vai chegar. Uhum. Essa fase é muito importante a gente ter contato com esse tipo de conhecimento. Eu agradeço vocês, espero vocês na próxima semana. Até lá.